Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, nosso canal Em Busca. Quero desejar a você muita alegria e muita força. Hoje o tema é Jaraguá e a transição da economia mineradora para a economia agropastoril. Conforme estudado, Jaraguá é uma cidade, é um município que foi originado da economia mineradora, nasceu nos indos da mineração, sob o prisma da mineração, só que quando chega no final do século XVIII, a mineração entra num processo de decadência e uma nova configuração ou a reorganização das forças produtivas da capitania de Goiás vai possibilitar um novo. O novo agora é que as populações ocupadas nos veios e aluviões vão deslocar para as localidades rurais, isto é, para os estabelecimentos de lavouras e criação de gado, dando uma nova ao território goiano. Com isso foi possibilitado um deslocamento para a criação de gado e para a lavoura nas regiões goianas no início do século XIX. A partir de pesquisas e do contato com alguns viajantes do século XIX, pude verificar que esse processo não foi igual em toda a capitania de Goiás. Algumas faliram, quebraram, deixaram de existir e outras prosperaram. Ao analisar o mapa administrativo de 1804 da capitania de Goiás sobre o seu povoamento, verificamos que Jaraguá estava entre as mais movimentadas. Confirmando tudo isso, Saint-Hilaire assegura que durante a sua passagem no Arraial em 1819, vai dizer que Jaraguá me pareceu quase tão grande como meia ponte, mas suas ruas são menos regulares e suas casas menos bonitas, e não veem lá mais do que 2 igrejas. Nesse mesmo sentido, na tentativa de mostrar que Jaraguá aproveitou da nova conjuntura econômica baseada nas fazendas de gado e na agricultura, distribuídas em todo o seu território, resgatamos o Pou, outro viajante que esteve no Arraial em 1819 e que deixou a seguinte impressão: que os habitantes da localidade viviam com o cultivo de gêneros alimentícios, ganhando sustento com a criação de gado e o cultivo dos tradicionais frutos da terra. Ainda revela que durante sua estada no Arraial, nem ele e nem seus animais sofreram necessidades por falta de alimentos. Poe ainda confirma a hipótese de que o Arraial de Jaraguá era um local de entreposto comercial, isto é, de intenso trânsito de boiadeiros, tropeiros, mascates, comerciantes e outros. O autor demonstra que quando de passagem nos arredores do núcleo urbano de Jaraguá, que diversos ciganos provenientes do Egito se encontravam em seus territórios, mais precisamente na fazenda Goiabeira, sendo que estes eram de cor amarelo, face escura, cabelos escorridos e, por sua aparência, de longe podia ser reconhecidos. Os homens eram em números de 5 e estavam armados de espingardas. As mulheres, 3 delas com filhos, vestiam andrajos que só aqui e ali lhes cobria a nudeza. No final da sua exposição sobre os ciganos, o autor deixa transparecer uma visão eurocêntrica, quando afirma que alguns desses ciganos possuíam cavalos e burros para suas despesas, mas que possivelmente os animais seriam roubados sem apresentar qualquer tipo de prova. Em 1825, de Alincourt constata que a segurança do núcleo urbano de Jaraguá era bastante reforçada.
havia na localidade uma força militar que constatava de uma companhia de cavalaria e 2 de infantaria, além de uma de ordenância. Em 1828, outro viajante que passou pelo arraial nos informa que a situação do núcleo urbano de Jaraguá, no contexto da sociedade goiana, era interessante. Com o nome de Burchell, em suas afirmações, além de mostrar a primeira imagem de Jaraguá, do povoamento, através de uma fotografia da antiga igreja de Nossa Senhora da Penha e da Praça Central, ele afirma que o arraial tinha sido transformado num centro receptor de imigrantes. Sendo assim, o arraial, em sua opinião, no início do século XIX e fins do século XVIII, tinha se tornado um centro colonizador de Goiás, criando com isso condições para que diversas famílias se estabelecessem no arraial. Dentre elas podemos destacar Ribeiros de Freitas, Álvares da Silva, Rodrigues Fraga, Silva Bulhões, Ribeiro e outras. Por outro, Francis, outro viajante, mostra que Jaraguá estava entre os núcleos habitacionais mais desenvolvidos da província de Goiás, a exemplo de Meia Ponte, Santa Luzia, Porto Real, por ser entreposto comercial, ou seja, local de passagem, principalmente por estar entre Vila Boa, a capital administrativa, e Meia Ponte, hoje Pirenópolis. Durante os séculos XVIII e XIX, diversas são as estradas cujos trajetos passavam por Jaraguá, como pode ver: Rio de Janeiro, Vila Boa; São Paulo, Vila Boa; Bahia, Vila Boa. Assim mesmo, dentro de uma economia de subsistência, havia algumas características de desenvolvimento. Tanto é verdade que o arraial de Jaraguá, aproveitando da economia agropastoril favorável, acabou por se transformar, juntamente com outros arraiais do período, na capitania de Goiás, na categoria de vila, como Pilar, Cavalcante, Meia Ponte, Jaraguá, Natividade, Bonfim, Catalão e outras, em 1832. Em Jaraguá, constata-se, neste momento histórico, uma praça muito grande da Igreja Matriz, com abertura de novas ruas, construção de novas casas, comércios diversificados, lojas, oficinas de ferreiro, tendo como destaque a Igreja de Nossa Senhora da Penha pelos seus 5 altares e um tratamento ornamental profundo. No arraial encontrava-se casas boas e asseadas, onde, por vezes, com certezas mais abastadas, existiam mobiliários e utensílios ricamente trabalhados. Então essa é aquilo que eu acho que foi o processo de consolidação da sociedade jaraguense. Ou seja, Jaraguá deixa de ser um arraial, torna-se uma vila, é constituída diversas famílias e nesse processo podemos fazer duas considerações. A partir da decadência mineira, Jaraguá se consolida como entreposto comercial, ou seja, como vila. Aproveitando dessa situação de crise, Jaraguá também se tornou vila com administração própria e com sede de diversas companhias militares do governo real. É isso aí, meu muito obrigado.